Deixa eu te contar. Em 2019, eu iniciei um projeto de podcast com alguns amigos meus e a ideia era fazer desse podcast o podcast mais analógico possível. Inclusive, na época, eu comprei um porta-estúdio 424 da Tascam, usado, obviamente, para gravar cada uma de nossas vozes num canal em separado, já que esse gravador possibilita isso. E no final eu masterizava, né? Eu finalizava o áudio com um tape deck da Sony de 3 cabeças que eu tinha na época. Mas aí fica a pergunta: essa doideira toda tornava o som melhor? Fez muita diferença ou foi só dor de cabeça? Viva! Eminério aqui de Portugal para falar novamente sobre esse embate eterno entre mundo analógico e mundo digital. A ideia desse vídeo, inclusive, é mostrar para você que você consegue sim, no mundo digital, resultados às vezes até melhores do que você conseguiria com equipamentos analógicos. Desde que você saiba o que está fazendo, é claro. E esse vídeo também é uma celebração de retorno do meu podcast chamado Cinema na Lata, que eu divido com meus amigos Guto, Monique e Guilherme. Lá a gente fala absurdos sobre os melhores filmes da atualidade. Antes de iniciar a pandemia, a gente gravava presencialmente, quando eu ainda morava no Brasil. Mas, obviamente, agora gravamos todos à distância. E, para te explicar melhor o que é exatamente o Cinema na Lata, nada melhor do que ouvir da boca dos próprios integrantes. Por favor, se apresentem, galera. Quem são vocês? Meu nome é Guto Souza. Eu sou a Monique Hall. E eu sou o Gui Starler. A gente se reúne uma vez por mês a partir de agora, é isso mesmo? É mais ou menos isso? Tô sabendo agora. O cara já joga a gente num vídeo que tá sendo gravado e manda a gente assumir um compromisso sob pressão. Assim. Marca na agenda uma vez por mês. São 12 vezes só que vocês precisam me ver no ano. Meu Deus. E a galera vai ter a chance de ouvir 12 vezes as nossas vozes no Spotify aí, todo ano. A gente comenta de uma forma descontraída. Essa seria a melhor palavra que combina com o Cinema na Lata? O que vocês acham? Qual é o melhor adjetivo para o Cinema na Lata? Descompromissada. Pega essa. Caceta, a gente não combinou isso aí. Pode ficar com essa, eu vou dizer desinformada. Sem fundamentos, de uma maneira sem qualquer tipo de fundamento. O nosso podcast é um devaneio completo, né? É um ensaio. E vai para um caminho que nenhum podcast que você ouve faz. Porque a gente se autoriza a falar qualquer besteira sobre o filme que a gente assiste. Inclusive pode ser verdade. Inclusive o que a gente fala pode ser verdade, mas Grande chance que não também. Eventualmente poderá ser uma verdade. A gente tinha um podcast que falava sobre teatro, né? Muito tempo atrás, que se chamava Quarto Ato, esse podcast. A gente encerrou esse podcast. Tá em algum lugar ainda? Não, esse podcast eu perdi, culpa minha, porque eu perdi os arquivos, não paguei mais o servidor, então se perdeu aí na internet, não existe mais. Uma boa peça de teatro, né? Vai ficar só pra quem estava lá naquela época e tempo. Não tem esse registro. Não sei se vocês se lembram do tempo que a gente despendia pra fazer um podcast sobre teatro. Nós tínhamos que marcar uma peça para assistir tudo juntos, nós tínhamos que depois ir comer alguma coisa, depois a gente tinha que gravar o podcast e isso tudo tinha que combinar a agenda de 4 pessoas que tinham que reservar 6 horas num dia da semana para fazer uma coisa dessa. Como que a gente tinha tempo livre, cara? A gente tinha muito tempo livre, eram outros tempos, né, cara? Não existia smartphone. Não, e quando tinha festival de teatro em Curitiba, a gente gravava, teve festivais que a gente gravou todos os dias. Tipo assim, 10 dias seguidos gravando, vendo peça e gravando todos os dias. E agora o Gui não quer gravar uma vez por mês. Olha só como é que é, né, cara? Pra você ver como as pessoas se vendem. Todo mundo aqui tem agenda cheia, todo mundo aqui tem um monte de coisa pra fazer, mas não. É o Gui que não pode. Você foi o único que reclamou, cara. Mas eu reclamo de tudo, né, cara? Isso não altera os fatos. Parabéns, você pegou o meu lugar da reclamação. Finalmente consegui passar esse bastão. Se eu assumir esse lugar, cara, eu preciso realmente rever as coisas da minha vida. Sempre temos 2 lados, né? O lado A e o lado B. O lado A sem spoiler, que é só, assim, devaneio sobre produção, sobre a fofoquinha, né? Que a gente gosta de falar da fofoquinha dos filmes. Bastidores, direção, ficha técnica. Pra escutar antes de assistir o filme. Às vezes é uma preparação. Ou depois, mas pode escutar antes sem preocupações, que não vai ter spoiler. Filmes complicados, é muito interessante você ouvir o lado A do Cinema na Lata. Inclusive, Matrix, o primeiro, né? O Clube da Luta, qual foi o último que a gente gravou lá? Teve um que tem mais acesso, é aquele Magnolia? filme Do Paul Thomas Anderson? É o Magnolia. O Magnolia do Paul Thomas Anderson, é o podcast que a gente tem mais acesso a esse podcast. Quantos tem? Uns 6 acessos, mais ou menos? Bom, é nós 4 e mais dois amigos nossos que acessaram, né? A minha mãe... Obrigado pra você. Mas o filme que gerou mais polêmica, você sabe qual foi a postagem que... Quer dizer, na verdade, dos podcasts que a gente lançou, qual foi aquele que gerou mais polêmica no Instagram, que as pessoas comentaram? Você tem ideia de qual foi? Eu vou chutar um.
Coringa. Coringa. Coringa? É um personagem polêmico, né? Será que temos que falar mais de filmes de heróis? Homem-Aranha está aí, ó. Vai ter o Batman em março, hein? Vai ter o Batman com o cara do Crepúsculo. E aí, vamos assistir Vampiro fazendo morcego ou não? Eu vou assistir. Eu vou assistir amarradão. Pode começar a reclamar já? Pode. Guto. Pra mim, nenhum filme vai ser pior de assistir que o Hamilton, cara. Pra assistir o Hamilton, o resto tá bom demais. Guto reclamou bastante naquele podcast. Reclamou bastante. A pessoa que já perdeu a chama da vida, realmente ela não consegue gostar de Hamilton, né? Chato pra cacete, cara. Eu entendo você. E olha que eu gosto de teatro, mas era... eu não vou reclamar mais desse filme, já reclamei demais. Se você quer ouvir a reclamação do Guto, vai ouvir o podcast. Vê o Guto, ouça o Guto Ranzinza no episódio do Hamilton. Tá tudo lá, tá registrado no Spotify. Mas o mais legal é que a gente realmente não combina, assim, as paradas. Tipo, a gente não tem uma... Quer dizer, o Emerson tenta fazer uma pauta, mais ou menos, ali, só pra falar. Eu nunca li. Mas a gente quase ninguém lê. Nunca li nenhuma. A gente não lê. E a gente não sabe o que cada um acha do filme. Então, a gente vem pro podcast realmente pra debater aqui, ao vivo. E você vai direto pro futuro aí, com o Eminere do futuro aí, pra ver a edição desse podcast aí, como é que ficou. E já vai estar no link aí, obviamente, do vídeo aí, o podcast pronto pra você ouvir. Boa. Vamos lá. E caso você tenha ficado curioso acerca do equipamento utilizado por cada um de nós, o Gui e a Monique utilizam um microfone Shure SM57 e tanto eu quanto o Guto usávamos um Shure SM57 até o episódio 6 do podcast. Depois a gente percebeu que o Shure SM57 deixava a nossa voz, a minha e do Guto, parecendo vozes de adolescentes de 14 anos. Porque esse microfone ele não capta tão bem frequências abaixo de 150 Hz, que é uma componente de frequência que eu e o Guto temos na voz. Mas o Gui não tem e a Monique também não tem, né, obviamente. Então por isso que eles continuam usando o SM57 e eu e o Guto, a gente mudou pro SM58 a partir do episódio 6. O Guto ainda utiliza o SM58 e eu mudei pro Shure MV7, né, sobre o qual eu também já comentei nesse vídeo aqui, se você ainda não viu. Eu uso o Shure MV7 conectado num Fathead e conectado na interface Volt 176 da Universal Audio, a qual também tem um outro vídeo detalhadíssimo aqui no canal, que eu também comparei ela com uma interface da SSL. E a partir do recente episódio 13, lançado essa semana, tanto o Guto quanto a Monique quanto o Gui começaram a utilizar a interface de áudio Muslady 2222 Made in AliExpress. E é uma interface que funciona muito bem para o Shure SM58 e para o SM57, além de ser bonita e compacta. E eu cheguei a utilizar a Muslady 422, que é uma interface de 2 canais, ao invés de um canal como a que eles usam, nos episódios 7, 8, 9, 10 e 11 do podcast, né? Eu usava essa interface de 2 canais porque eu tinha um microfone que era o Shure SM58 e outro que era um Sennheiser ME64, que é um microfone que precisava dos 48 volts. Isso que é interessante, porque poucas interfaces possibilitam você ligar ou desligar o 48 volts, o Phantom Power, por canal. Geralmente você liga para os 2 canais ou não liga. Então essa Muslady 422, ela é interessante por isso, por ter essa diferenciação aí na forma com que você controla o Phantom Power. Então tô deixando o link para ambas as interfaces lá no AliExpress aí na descrição, caso te interesse. No momento que eu gravo esse vídeo, como eu disse, eu já acabei de liberar o episódio de número 13, onde comentamos sobre o filme Coda, ou em português, No Ritmo do Coração. E aí comentamos sobre essa tradução no podcast. E esse episódio, o último, foi gravado, tratado, mixado e masterizado totalmente em digital. E é muito interessante você comparar esse episódio com o episódio número 1 do podcast, onde a gente comentou sobre o filme Era Uma Vez em Hollywood. Esse vai ser o grande embate observado pelos seus ouvidos, porque o primeiro episódio, os equipamentos eram os seguintes: nós 4 utilizando o microfone Shure SM57 conectado diretamente no Porta Studio 424, utilizando o preamp dele, os equalizadores internos dele, e a gente grava com fitas cassete do tipo 2, aquelas de dióxido de cromo, porque o Porta Studio é feito para esse tipo de fita. E são fitas que você só consegue comprar de colecionadores hoje em dia, porque elas deixaram de ser fabricadas há muito tempo. Eu havia comprado algumas dessas na época, e no primeiro episódio a gente usou uma Maxell de 90 minutos pro lado A do podcast e uma Sony de 100 minutos pro lado B. Lembrando que como o Porta Studio, ele grava as 4 trilhas de uma vez só na fita, não é possível virar a fita, porque todas as trilhas, elas já ficam preenchidas de uma vez só,
e a fita sempre vai tocar numa única direção. Então, o tempo de gravação se reduz à metade. Ou seja, uma fita de 90 minutos tem, na verdade, 45 minutos. Uma de 100 minutos tem 50 minutos. E, na verdade mesmo, as fitas sempre têm uma sobrinha no fim. Então, a gente tinha 48 minutos para gravar o lado A e uns 53 minutos para gravar o lado B. E essa limitação física para a gravação do podcast com as fitas cassete trazia uma experiência diferente daquela que a gente tinha experimentado antes com gravadores digitais. E é algo até difícil de explicar o que acontecia na hora, mas a gente sentia uma certa urgência de falar as coisas num ritmo mais acelerado, porque quando acabava a fita, o gravador ele emitia aquele ruído alto de motor elétrico travando e uma mola soltando um item mecânico barulhento. Plá! Que todos ouviam de imediato. Diferente de um gravador digital que apenas deixa de piscar um LED e que ninguém percebe que acabou. E fica todo mundo falando até alguém perceber que, olha, faz tempo que não tá gravando aqui o gravador, né? E aí você vai conferir e ficou meia hora falando e não foi gravado. Isso acontece com gravadores digitais, mas com o analógico é mais difícil disso acontecer. Mas óbvio que eu não editava a moda antiga, naquele esquema de cortando pedacinhos de fita e colando elas, ou copiando de fita para fita. Essa loucura eu não topei, tá? Então, depois de ter ambas as fitas gravadas, eu tinha que convertê-las pro digital. Então, recapitulando o caminho que o áudio fazia para chegar no digital: microfone, depois pré-amp do Porta Studio, depois equalizador do Porta Studio, depois cabeças magnéticas do Porta Studio e depois química de cada uma das fitas, porque por mais que fossem do mesmo tipo 2, né, elas eram de fabricantes diferentes, então existia uma diferençazinha ali na química de cada uma. Aí, para converter em digital, eu tinha que dar play na fita, né, em velocidade normal, em cada uma das fitas no Porta Studio. Eu tinha que ficar ali ouvindo. Então, ainda tinha a contribuição analógica da cabeça magnética que lê a fita, né? E também é do circuito que amplifica esse sinal. E tinha que ser no Porta Studio, porque só ele tinha 4 canais de áudio em separado. Aí eu plugava cada uma das 4 saídas dele na interface de áudio Impact Twin da TC Electronic que eu tinha na época. Enquanto o áudio ia sendo convertido, eu já ficava ouvindo ali a gravação e pensando exatamente como que eu ia utilizar cada trecho e tal. Era interessante esse momento, mas tomava um tempo extra bastante grande na edição. E a taxa de conversão que eu utilizava para fazer a amostragem era de 44.100 Hz, com 24 bits de resolução. Mas aí você talvez esteja pensando, por que você, Meneri, não convertia em 192 kHz? Já que essa interface tem a capacidade para essa amostragem. Isso é algo que eu vou ainda explicar num vídeo futuro, mais detalhado, então já se inscreve no canal aí, se ainda não for inscrito, tá? Mas para te adiantar um pouquinho, o fato é que quanto maior a velocidade da amostragem, mais ruído digital fica presente no áudio e mais difícil fica a remoção desse ruído. E antes que eu entre em detalhes do tratamento do áudio digitalizado, cabe aqui uma explicação sobre os equipamentos que gravam em fita magnética. Um Tascam Porta Studio não consegue ter a mesma qualidade de gravação que um gravador de rolo consegue. Isso porque o circuito eletrônico interno do Porta Studio não se equipara ao circuito desses gravadores, nem a mecânica, nem a cabeça magnética, né, que é o principal elemento que grava e lê das fitas essa informação magnética. Mas ele já é um equipamento analógico bom o suficiente para você captar voz com qualidade decente. Parênteses fechado, e lá está o áudio analógico digitalizado. O que é necessário fazer com o áudio que estava armazenado analogicamente numa fita e agora deixou de ser uma onda contínua e se tornou dados digitais numa sequência sincronizada? Bom, se você fez tudo certo na gravação analógica, e quando digo tudo certo, me refiro principalmente ao fato de você ter conseguido deixar o seu sinal mais baixo, o mais distante possível do piso de ruído dessas fitas. Porque esse piso de ruído é sempre relativamente alto. E por isso mesmo que um equipamento tipo expander ou compressor, eles são fundamentais na hora da gravação em analógico, porque eles conseguem amplificar até mesmo os sussurrinhos da sua voz para patamares bem distantes do volume do ruído natural ali da fita, que não é apenas a fita, né? A cabeça magnética também tem ali um ruído adicionado. No caso do cinema na lata, nós não tínhamos equipamento analógico com compressor ou expander plugado ao Porta Studio, e isso obviamente acarretou em problemas. Problemas esses que ficaram bem evidentes no episódio número 3 do podcast, quando falamos sobre o filme Bacurau. Ali a gente chega no auge da pior qualidade sonora do nosso podcast. Ou melhor dizendo, no fundo do poço da qualidade do áudio do cinema na lata. Na lata do lixo do cinema na lata.
a ponto da gente repensar completamente a nossa estrutura de gravação. Mas antes que eu comente sobre essa mudança que ocorreu a partir do episódio 4, eu preciso te detalhar a maluquice que era a edição do podcast até o episódio 3. Começava com uma sutil remoção de ruído, sem retirar totalmente esse ruído da fita, né? Só diminuir ele um pouco mesmo e amplificar os sinais das nossas vozes para alcançar ali os limites do volume digital em cada um dos 8 arquivos de áudio. Basicamente era remoção de ruído e depois limiter, né? Na época eu fazia isso com o software Adobe Audition CS6, que foi a última versão do Audition que a Adobe vendia a licença, né? Porque eu comprei a licença em 2012, eu acho, e acho que foi até 2013 que ela vendia. Depois ela partiu para aquele modelo de aluguel de software, né? Onde você paga mensalidade para usar um software. Então é por isso que eu jamais vou recomendar para você o Adobe Audition. Hoje em dia eu uso o software Acústica Premium da Acon Digital, que eu gosto bastante. E se você quiser, tá aí na descrição o link para demonstração dele, né? Que você pode baixar gratuitamente. E também o link para você comprar a licença com um preço mais baixo lá na loja Thomann.de. Depois que eu tratava o áudio de leve, eu importava os arquivos para um projeto no software Reaper, né? DAW Reaper. O Reaper, se você nunca utilizou, é aquela DAW que parece meio inacabada, e acho que só as pessoas que usaram Linux por muito tempo se sentem confortáveis em utilizá-lo, porque muita coisa nele não tem uma interface gráfica coerente e nem sempre é fácil descobrir como os plugins dessa DAW funcionam. Você perde ali um tempo razoável, né, para aprender o básico para mixar no Reaper, mas é com certeza a DAW mais otimizada em termos de performance e funcionalidades que existe aí no mercado, já que roda bem em qualquer configuração de computador e com qualquer sistema operacional. Para o episódio 1 do Cinema na Lata, eu lembro de ter adicionado apenas um plugin compressor multibanda e um limiter geral na saída, né? E o som do podcast já ficou bom o suficiente. Mas se você ouvir com fones de ouvido esse episódio 1 do Cinema na Lata, você vai notar ali alguns problemas também. Então, até o seu ouvido acostumar com o som, você vai ter alguma dificuldade em gostar de ouvir. Mas a culpa não foi do Porta Studio nem das nossas fitinhas cassete. Quer dizer, pelo menos não daquelas que a gente gravava a nossa voz. Porque saca só o que eu fazia até o episódio 3, depois que eu terminava a edição no Reaper. Ora, eu queria fazer valer o termo podcast analógico e eu fiz um circuito somador apenas com resistores para mixar, né, juntar as trilhas todas numa trilha estéreo, usando uma fita cassete do tipo 4, aquelas que são chamadas de metal, que não tem nenhuma relação com o gênero musical metal, tá? E essas fitas eram ainda mais caras e difíceis de se conseguir porque deixaram de ser fabricadas lá nos anos 90, né? Elas eram as que tinham a melhor resposta em frequência. Óbvio que eu poderia ter mixado digitalmente, direto com o Reaper, mas eu tinha um tape deck da Sony de 3 cabeças ali, dando sopa, então pensei, ora bola, por que não, né? Ele tinha um nível de ruído bem menor que o Porta Studio e por isso daria uma resposta melhor. Ainda mais com a fitinha tipo 4, né? O suprassumo do mundo analógico caseiro. E novamente nessa etapa eu tinha que dar play em tempo real para fazer a mixagem analógica. E esse processo era dobrado, porque eu tinha que enviar o áudio digital em 6 canais separados, né? Porque tinham 4 vozes mais 2 trilhas, uma trilha para música, uma trilha para efeito. Então eram 6 canais digitais indo pro meu summing analógico ali, feito com resistores, que eram mixados ali nele, né? E daí sim entrava no tape deck, que gravava em fita cassete tipo 4. Em seguida dessa gravação, eu tinha que dar play no tape deck, uma última vez, que enviava os 2 canais já em estéreo para a interface de áudio, onde eu digitalizava ali uma última vez o som do podcast. Mas não estava finalizado não, porque ainda era necessário converter em MP3. E se você acha absurdo esse lance de analógico para lá e para cá, presta atenção na doideira ainda maior que eu fazia para gerar esse arquivo MP3. E essa doideira tem nome, chama-se MP3 Enhanced ou MP3 aprimorado. O que é isso, Emineri? É um arquivo de áudio MP3 onde é possível adicionar capítulos com imagens para cada um dos capítulos. Ou seja, a imagem de capa do podcast ela vai mudando com o decorrer do episódio. E o nosso episódio 1, tanto o lado A quanto o lado B do podcast Cinema Lata, estão repletos de imagens, de capítulos. Mas você só consegue ver essa mudança de capa se você utilizar um player que consegue tocar MP3 Enhanced, que no caso são poucos que existem no mercado, né? O Podcasts da Apple faz isso,
o Pocket Casts faz isso, o Castro faz isso, enfim. Então procure aí algum player compatível com MP3 Enhanced para você conferir essa doideira. E por que eu fiz isso? Porque eu achava que fazer um MP3 aprimorado seria como editar um vídeo, né? Mas é muito pior, porque eu tinha que tratar e formatar imagem por imagem. Na verdade, era como se eu tivesse centenas de pedaços de vídeo para adicionar num projeto e tivesse que aplicar diferentes efeitos e cortes em cada um deles. Isso sim dava muito trabalho e um trabalho muito chato. Por isso o MP3 aprimorado só durou até o episódio 3 do Cinema Lata, onde comentamos sobre o filme Bacurau e que também foi o nosso fundo do poço da qualidade sonora. E por que o nosso áudio foi piorando até chegar ao episódio 3? O principal vilão era com certeza o meu summon feito com resistores, porque ele adicionava um ruído considerável, o qual não existiria se eu mixasse sem exportar pro tape deck. E o outro vilão foi a fita tipo 4. Apesar de ela ser tipo 4, né, ser uma fita de metal, ela era o modelo menos aclamado das fitas tipo 4. Ela era considerada esquisita e justamente por isso ela era também a fita tipo 4 mais barata que você conseguia encontrar naquele momento, né? Talvez continue sendo essa fita básica que aparece aí na tela. E as fitas cassete, mesmo as melhores de todas, a partir da segunda gravação, elas já começam a ter o ruído de fundo amplificado, porque elas vão perdendo sensibilidade e aquilo que estava gravado nelas vai se misturando com o que vai sendo gravado e com o ruído presente ali natural dela. Então dá pra você imaginar a confusão que é essa analógica ali dentro daquela fitinha. E possivelmente você acaba distorcendo o sinal por conta de dar muito ganho no preamp. E aí, o que a gente fez para sair do fundo do poço da qualidade sonora, né? A partir do episódio 4 do podcast, que é sobre o filme Orlandês, a fita cassete ela era convertida para digital na hora da gravação, porque eu tinha um daqueles gravadores Zoom H2, igual aquele que o Léo Fressato usa no clipe Oração da banda mais bonita da cidade, sabe? Mas no meu caso, eu modifiquei o meu Zoom H2, eu abri ele e fiz uma modificação para conseguir gravar até 4 microfones com ele. Então, ele ficou com essa foto que aparece aí. Aí, na hora de gravar, o Tascam Porta Studio já enviava as leituras das 4 trilhas da fita cassete para as 4 entradas do Zoom H2 modificado. Como são 3 cabeças no Porta Studio, na hora de gravar, a primeira cabeça apaga a fita, depois a segunda cabeça grava o sinal de entrada e a terceira cabeça já consegue ler com apenas alguns milissegundos de atraso o que foi gravado na fita. E assim eu devo ter poupado ali umas 80 horas de trabalho extra. E isso foi desse jeito aí até o episódio 6, né? O episódio que a gente fala sobre o filme Parasita. E por que durou só até o episódio 6 desse jeito? Porque naquele momento surgiu no mundo um bichinho, uma coisa que criou uma pandemia louca que ainda vigora no momento em que eu gravo esse vídeo. Aí a partir do episódio 7, de forma totalmente remota e digital, resolvemos fazer 5 episódios sobre filmes do ano de 1999. Por que 1999? Porque se você pegar a lista de filmes lançados no cinema naquele ano, você se surpreende com a quantidade de filmes excelentes. E naquele momento, eu já sabia que eu viria a ser contratado por uma empresa de tecnologia aqui de Portugal quando a situação pandêmica aliviasse um pouco e fosse possível pegar o avião. Então os planos para o Cinema na Lata eles ficaram bastante indefinidos a partir dali. Depois dos 5 episódios com filmes de 1999, ainda gravamos um episódio sobre o musical Hamilton. E naquele momento não sabíamos se seria possível continuar com o podcast quando eu me mudasse aqui para Portugal. Mas desde que eu cheguei por aqui, eu já fiquei pensando em como me organizar para continuar gravando à distância o podcast e também fiquei estudando formas de melhorar ainda mais a qualidade sonora do Cinema na Lata na edição. Porque depois que virou gravação remota, com o áudio digital, não tinha mais problema para tratar o áudio, mas queríamos ainda continuar passando a ideia de que ainda era uma gravação com a fita cassete. E para fazer essa simulação, né, do áudio, não é algo tão simples assim. E foi a partir do episódio 13, recém-lançado do podcast, sobre o filme Coda, que eu consegui chegar num resultado que eu considero bom o suficiente para uma simulação do áudio digital em analógico. Como é que eu fiz isso? Bom, primeiro eu tratei todas as vozes tal qual eu mostrei já nesse vídeo aqui, ó, onde eu falo sobre plugins compressores. Depois eu adicionei de-esser e limiter para cada uma das trilhas com voz, para chegar no máximo volume sem distorcer e sem excesso de alta frequência gerado pelos
chiados da voz. Aí pela primeira vez na minha vida eu utilizei na edição do podcast o PreSonus Studio One, uma DAW que merece um vídeo à parte só pra eu falar dela, e com certeza eu vou fazer esse vídeo, tá? Se inscreve aí no canal, porque é a primeira DAW que eu utilizo onde parece que toda a interface gráfica foi muito bem pensada, e mesmo usando um só monitor, as coisas parecem que estão, sabe, bem posicionadas ali, parece que não falta espaço. E nesta DAW existe uma deck especial chamada Engine Mix FX, no qual você adiciona plugins que vão criar efeitos de crossfade entre todas as trilhas, ou seja, vai embolar todas as trilhas junto com um efeito, deixando o áudio digital mais amassado, tal como o Porta Studio faria. Nessa deck Mix FX, eu adicionei o plugin chamado Tape da Softube. Esse plugin é muito bom porque ele tem vários controles e te permite dar um toque mágico na sua mixagem sem que haja distorção no áudio. Mas como esse plugin emula equipamentos de qualidade sonora muito boa, não há aquela típica distorção de equipamentos analógicos mais caseiros ou semi-profissionais, como é o caso do Tascam Porta Studio. Então eu precisei adicionar ainda mais um plugin também da Softube e recém-lançado, o Dirty Tape. Porque como o nome dele já diz, ele é feito mesmo para sujar o seu áudio. Você pode tanto aplicar uma sujeirinha, como essas que eu apliquei, constantemente no episódio 13 do podcast, a qual dá apenas um charme de áudio analógico, mas o plugin também te permite exagerar bastante na distorção, coisa que é legal, por exemplo, para trilhas de guitarra, baixo, violão, etc. Concluindo, eu não te recomendo fazer qualquer gravação de áudio em fitas cassete ou mesmo utilizando caríssimos gravadores de rolo, porque algumas empresas de tecnologia já chegaram num nível de emulação analógica tão incrível que já é possível alcançar resultados excelentes ou até melhores no digital com o uso de plugins e de certas DAWs, os quais aceleram muito o processo de mixagem, bastando você saber utilizá-los, lendo o manual, essas coisas que poucos fazem. Mas é claro, se você está em busca de diversão com equipamentos que usam fitas magnéticas e você adora esse processo mais lento, que de alguma forma te faz bem, te ajuda no teu trabalho ou no seu estudo com o áudio, vá em frente. Ou continue fazendo se já faz isso. Mas tenha em mente que talvez você esteja gastando muito tempo em coisas que não precisam demorar tanto. E falando em diversão, o link para o podcast Cinema na Lata tá aí na descrição. Curtiu?